a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como estão todos? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para adorarmos o nosso Deus através desse culto de louvor ao Senhor. Nós estamos iniciando um novo período no calendário cristão, que é o período do Advento. Então, nesse período é o período no qual nós comemoramos já o nascimento de Jesus Cristo, que é comemorado no Natal. E esse período que antecede esse nascimento. Então, nós também devemos preparar os nossos corações para essa época. Não é uma época apenas de festa, uma época que nós comemoramos, celebramos com as nossas famílias, mas é uma época de reflexão, de nós analisarmos tudo, o que se passa conosco, a nossa vida, como foi o nosso ano, que realmente foi um ano muito complicado, muito difícil, mas que nós devemos meditar e refletir sobre o que Jesus representa para todos nós. E que Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja com você, e nesse mês reflita um pouco sobre isso. O que você tem feito por esse Jesus que tem te abençoado tanto? E hoje nós estamos aqui para adorarmos esse Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Façamos oração de invocação. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença. Que o Senhor continue nos abençoando, falando aos nossos corações. Que o Senhor esteja conosco nessa noite e mostre, Deus, através da palavra. Ó Deus, também receba esse culto, as nossas orações, os nossos louvores. Enfim, Senhor Deus, que o Senhor seja o centro da nossa vida sempre. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para a
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou fazer uma oração de confissão de pecados, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus. Senhor, entrego, Senhor, os nossos pecados, Senhor, nas suas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, ó Pai. Porque somos falhos, somos errantes, Senhor, mas somos seres humanos. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque a gente pecamos, Senhor, todo dia, toda hora. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar grandiosamente sobre nossos pecados, ó Pai, meio dos meus irmãos. E eu te agradeço, ó Pai, por toda vez que nós erramos, o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Pai, e nos corrige. Obrigado, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, Pai, te agradeço, Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos partir então para a nossa meditação da noite. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O texto base para a nossa mensagem está em Tiago, capítulo 5, Tiago 5, versículos 7 e 8. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Nós vamos falar sobre paciência. Paciência é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Muitos de nós não têm paciência, né? Então vamos ler, então,
Tiago 5, versículos 7 e 8. Diz assim, preste atenção, se você não está com a sua Bíblia aí. Sede, pois, irmãos, pacientes. Vou repetir. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede, pois, pacientes. Sede, pois, pacientes. Paciência é uma palavra bonita, mas muito difícil de ser praticada. Nós, quando falamos de paciência, principalmente nos dias de hoje, as pessoas andam aí preocupadas, ansiosas, nervosas, cansadas, né? Tanto tempo de quarentena, preso em casa, não podendo sair, não podendo se relacionar, não tendo liberdade para andar para qualquer lugar, mas tem muitas restrições, tem muitas regras, e as pessoas estão cansadas, estão impacientes, querendo que isso tudo acabe, que tudo volte ao normal. Realmente, quando nós vemos as pessoas nesse estado, nós percebemos o quanto a inquietude, a impaciência está fazendo parte do dia a dia das pessoas. A gente pode observar agora no feriado prolongado. Você viu lá nas férias não, nesse feriado prolongado, no fim de semana, as pessoas saindo, indo para a praia, aí você vê a praia cheia de gente, cheia de pessoas aglomeradas, sem máscara. Também como usar máscara na praia, eu acho difícil, né? Mas as pessoas ali se expondo, parece que não está havendo uma pandemia, parece que não está acontecendo nada, as pessoas estão andando como se não estivesse acontecendo nenhum problema, como se já tivesse acabado, né? Não, mas não acabou. Se você olhar ali, 1.000 pessoas, 1.200 pessoas morrendo todos os dias devido a essa pandemia. E quando você vê o sofrimento de quem está doente, de quem foi acometido da doença, claro que muitos não têm tantos sintomas assim, muitos não ficam ruins, né? Não chegam a um estado crítico, mas uma grande parte, a maioria, tem reações, tem sintomas pesados, duros, e isso afeta até, causa sequelas posteriores, a pessoa pode ter problemas posteriores. E aí, quando isso acontece conosco, acontece com alguém que nós conhecemos, quando nós perdemos alguém, no caso hoje, que nós perdemos um grande amigo, né? Nós percebemos o quanto é perigoso esse vírus, o quanto essa doença nos afeta diretamente. Então nós não podemos baixar a guarda, não podemos deixar a inquietude e a impaciência dominar a nossa vida e o nosso coração. Pelo contrário, nós precisamos aprender a superar, né? Nós chamamos isso de resiliência, né? A capacidade de superar uma dificuldade, uma adversidade, é você ter essa força para vencer um grande problema. Então, nós precisamos ter paciência nos dias de hoje. Um teólogo chamado John Deven disse certa vez que uma das grandes virtudes do homem é a paciência, né? Uma das grandes virtudes do homem é a paciência. Lá em Provérbios 16, 32, nós lemos assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.
é melhor e mais difícil, né? É melhor ser paciente do que você entrar para briga, do que você brigar, do que você discutir. É melhor, mas é mais difícil também. É mais difícil você se conter, você se guardar, você não deixar. Continuando aqui, deu um problema aqui na nossa transmissão. É mais difícil você deixar, você não permitir que as coisas do dia a dia, que as coisas que acontecem não interfiram na nossa vida. Exatamente isso, nós precisamos aprender a ter paciência, nós precisamos aprender a conviver com situações difíceis e ser resilientes e passar por cima das más ideias, né? Das palavras negativas e dos obstáculos e das pedras que se sobrepõem sobre nós, e precisamos avançar. E o texto aqui, ele está dizendo aqui, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos ter paciência até que Jesus volte. Nós cremos que Jesus está perto de voltar. Nós cremos nisso, mas precisamos ter paciência. A gente está vendo aí o que está acontecendo no mundo. Isso aqui, ninguém imaginava que iria acontecer. Um ano atrás, nós fazíamos planos, nós queríamos fazer projetos, viajando, passeando, comprando, mas no final, olha só o que aconteceu. Olha só o que sobreveio sobre nós, uma grande epidemia, uma pandemia que tirou, que prendeu as pessoas nas suas casas, que nos deixou tanto tempo assim, muitos perderam seus empregos, muitos perderam seu salário, sua capacidade de compra, enfim, quem iria imaginar que isso acontecesse nesse ano, na nossa história, na nossa geração? Nós estávamos vivendo, é como o texto lá de 1 Pedro, quando fala do fim dos tempos, né? As pessoas comiam, bebiam, casavam, tinha a sua rotina, de repente sobreveio sobre eles o fim, sobreveio sobre eles o mal, né? Então, é exatamente assim, nós estávamos vivendo a nossa vida, a nossa rotina, nosso dia a dia, de repente acontece isso, e o que nós fazemos? Nós ficamos sem saber o que fazer, né? Sem saber como reagir, como nos manter, né? Manter a nossa paciência. É isso que eu estou dizendo, né? Nós não estávamos preparados para isso, nós não estávamos prontos para passar por uma situação dessa, e nós estamos aprendendo. Por isso que o texto está falando aqui, para nós termos paciência até a vinda do Senhor. Então ele coloca aqui, o Tiago, aqui nesse texto, para aqueles que estão entrando agora, está dizendo aqui, Tiago 5, 7 e 8. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, um texto que fala sobre paciência. O texto está dizendo aqui que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Ele está colocando aqui que aquele que planta, a planta, o seu fruto ali não vai crescer de uma hora para outra, né? Ele está plantando na fé e na confiança de que aquilo vai frutificar, vai crescer, vai brotar, e ele futuramente vai recolher ali os frutos daquilo, vai poder usufruir dos benefícios daquilo que ele plantou. Então, ele aguarda isso com paciência, sabendo sim que vai ter um tempo para isso. Tem um tempo da chuva, tem o tempo da seca, tem o tempo de regar a terra, tem o tempo de cuidar, de colocar lá o adubo, enfim, ele aguarda isso com paciência até chegar o
precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, que é chamada de chuva serôdia, que é a chuva no tempo certo, a chuva que vem no momento correto do plantio, que tem o seu mês determinado, que tem o seu tempo determinado. Então ele aguarda isso com paciência. E às vezes nós também precisamos aguardar, ter paciência diante de situações difíceis, porque essas situações difíceis vão passar, essas situações difíceis vão ter o fim. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que talvez você pense assim, mas são 6 meses, pastor. São 6 meses que nós estamos aqui, nesta luta, não podemos sair de casa, está nessa quarentena. Sim, são 6 meses. Parece que eles vivem ali dizendo que vão encontrar uma saída, um remédio, uma vacina. Claro, vai chegar o momento que vai acontecer isso. Aí todo mundo vai ser vacinado, aí todo mundo vai estar bem, aí todo mundo vai poder viver a sua vida normal. Mas, por enquanto, precisamos aguardar, precisamos ter paciência. E com relação à vida espiritual e aos nossos problemas diários, também é a mesma coisa. Nós precisamos ter paciência, senão nós vamos ficar doentes, nós vamos ficar nervosos, inquietos, porque a ansiedade acaba causando em nós um mal maior, talvez uma depressão, um problema maior. Muitos tomam remédios para tratar a ansiedade, para tratar a síndrome do pânico, né? Para tratar a depressão, que são doenças assim, psicossomáticas, doenças importantes que atrapalham a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, se você não se guardar, se você não buscar em Deus, se você não tiver paciência, se você não se cuidar, certamente você vai sofrer mais ainda. Né? Não vai resolver nada. Você ficar nervoso, você ficar ansioso, não vai resolver, não vai mudar a situação. O problema está lá, o problema está aí. Né? Não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar falando, porque isso, porque o governo, porque não sei o quê, porque isso, porque a China, né? Tantas discussões, né? A gente liga a televisão, são tantas brigas políticas, brigas sociais, né? São protestos. Não adianta nada nós ficarmos reclamando, falando, murmurando. Não vai mudar a situação, não vai mudar. Precisamos aguardar, precisamos ter paciência. E a palavra de Deus nos diz para aguardar como um trabalhador, como um lavrador, o trabalhador no campo, que planta e cuida, rega e espera. No momento certo, a planta vai crescer, vai frutificar e vai dar o fruto necessário e ele vai poder colher e usufruir daquele benefício. Exatamente assim, se nós não tivermos paciência, se nós não plantarmos, semearmos a paz, semearmos a harmonia, se nós não estivermos bem conosco mesmo, com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com a nossa família, com Deus, né? Quem sabe esse momento é o momento para você se voltar para Deus, você se reconciliar com Deus, você ter uma nova visão desse Deus, né? E começar a buscá-lo, começar a ter um relacionamento com Ele. E é a oportunidade que Deus está dando para nós. Então o texto está dizendo aqui, eis que o lavrador aguarda com paciência. E ele repete no versículo 8, sede, pois, pacientes e fortalecei os vossos corações. Fortalecei os vossos corações. O que isso significa? Que precisamos ter o nosso coração fortalecido. E uma forma de nós fortalecermos o nosso coração é nos apegarmos em Deus, é nos apegarmos na palavra de Deus. Então, quando nós falamos de paciência, a gente tem assim, muita dúvida com relação a isso, porque a falta dessa paciência, ela causa em nós mais problemas psicológicos, problemas físicos até,
porque nós não buscamos a Deus, porque nós não permitimos que Deus trabalhe, que Deus fale no momento certo, que Deus haja. Nós somos muito imediatistas, né? Queremos que as coisas sejam assim, do nosso jeito, né? Do nosso jeito. Então nós oramos e buscamos, pedimos algo e queremos, não, Senhor, faça desse jeito. E não é assim. Deus tem a sua vontade e Ele sabe o que é melhor. Nós não oramos tanto para que o nosso irmão Jair tivesse a cura, tivesse restabelecido, né? Nós não oramos tanto. Outras pessoas tiveram cura, foram curadas, mas infelizmente aprove a Deus, segundo a vontade do Senhor, que ele fosse recolhido, um grande amigo, um grande servo do Senhor. E nós estamos submissos a isso, nós estamos dependentes do Senhor, a nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Deus, é Ele quem nos abençoa, é Ele que nos guarda, é Ele quem cuida de nós, e nós devemos deixar Ele fazer, deixar Ele trabalhar na nossa vida. Um certo homem orava dizendo assim: Senhor, dá-me mais paciência. Você já fez essa oração? Senhor, dá-me paciência, né? Mas esse homem que orava assim, quando ele pedia, Senhor, me dá paciência, ele percebia que seus problemas aumentavam. Depois ele percebeu que Deus havia atendido a sua oração, ou seja, ele ganhou paciência do Senhor, o Senhor deu paciência, porque se nós pedimos, o Senhor dá. Então ele havia se tornado paciente, só que os problemas aumentaram, né? Às vezes você ora buscando paciência, mas você não vai assim no foco da coisa, você não vai no problema, você vai só na sua reação, né? Porque a questão da paciência é uma reação a uma ação, né? Então ele se tornou mais paciente graças ao aumento dos seus problemas. É difícil de você crer nisso, é difícil de nós assimilarmos isso, porque os problemas podem servir para exercitar a nossa paciência. Então, o próprio problema, a própria situação difícil que nós estamos vivendo, elas têm um valor didático, pedagógico, tal como eu falei na semana passada, né? Qual é a natureza das provações? Para que servem as provações? Para nos ensinar, E também, no caso de hoje, nós estamos falando, para nos dar paciência, para nos dar consolo, né? Consolo. E às vezes Deus testa também a nossa vida, testa a nossa paciência. Ele nos concede a paciência, mas também nos concede também, ou permite que aconteçam problemas na nossa vida, né? Então, eu já ouvi irmãos até falando, não vou pedir paciência para o Senhor, porque se eu pedir paciência vai vir mais problemas ainda, porque para poder exercitar a paciência eu tenho que ter o problema ali, né? Mas é um pensamento humano, né? Uma coisa nossa, né? Então, para muitas pessoas é fácil parecer paciente quando as coisas estão certas, quando as coisas dão certo. Então, se você vê alguém ali e fala assim, puxa, aquela pessoa tão paciente, aquela pessoa tão assim, tal, né? Não tem problema, parece que ela nunca passa por problema, parece que ela está sempre errado. Pelo contrário, nós todos temos problemas, nós todos passamos por situação difícil, mesmo muitas vezes quando você olha para nós e vê nós rindo ou falando coisas positivas, coisas boas. Eu tenho um grande exemplo na minha vida de uma irmã de uma igreja que eu frequentei, que ela tinha muitos problemas de saúde, ela tinha, teve câncer, estava sendo tratada, problema na vista, problema na perna. Se você olhar a irmã assim, poxa vida, quantos problemas, pastor? Era assim, tinha muito problema, né? Mas
você nunca viu essa irmã reclamando da vida. Pelo contrário, quando abria a igreja, era uma das primeiras a chegar. Ela chegava ali com dificuldade, não conseguia enxergar direito, porque tinha um problema em uma das vistas, a perna ali cambaleava, mas ela estava lá firme e sempre tinha uma palavra. Os pastores recorriam a ela para pedir oração. Era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Então, ela não vivia reclamando da vida, mas se fosse outra pessoa, talvez, ai, ó dia, ó azar, parecendo aquela hiena, né? Antigamente tinha isso, um desenho assim, né? A hiena Hardy, né? Que ficava reclamando de tudo. E essa mulher não, essa mulher é uma mulher de Deus. Até hoje ela manda mensagens positivas, mensagens boas, versículos bíblicos, conhecia a Bíblia assim de capa a capa, é uma pessoa de Deus que confortava, pregava, evangelizava, saía na rua, entregava folheto. Essa mulher era um exemplo, é um exemplo, né? Porque ela está viva ainda, então, mas um exemplo para nós mesmos, para nós, de resiliência, de paciência. Então, nós estamos vivendo nessa vida, irmãos. Nós passamos por dificuldade, passamos por problemas, passamos por necessidades. Quem não teve momentos difíceis, momentos assim que eu me lembro da minha infância, da minha juventude, quantas dificuldades dos meus pais, dificuldade que nós passamos até chegar os dias de hoje, nós mesmos, quantas vezes nós batemos cabeça, né? Não sabemos, não temos a experiência e muitas vezes a gente erra, e erra mesmo, e a gente bate cabeça, mas Deus sempre esteve conosco. Se a gente não superar esses momentos, não tiver paciência, não respirar, parar um pouco, né? Hoje os jovens são assim, né? Querem fazer as coisas, querem fazer de tudo, né? Então aquela correria, aquela loucura, e a gente sempre dizendo, calma, não faça assim, tenha mais paciência, faça no momento certo. Não, se não der hoje, faça amanhã, mas, né, tenha uma vida tranquila. Uma vida tranquila, isso é bom para o nosso coração, é bom para a nossa mente, é bom para o nosso espírito, nós confiarmos mais em Deus, deixarmos, como eu falei no início, né? Falei no início lá, o ano passado, nós nunca imaginávamos que iríamos passar por uma situação dessa e fazemos os nossos planos. Olha, nós vamos viajar, nós vamos comprar isso, nós vamos fazer aquilo. Olha só o que aconteceu. Quem iria pensar numa coisa dessa? Então nós estamos aqui nesse mundo de passagem, e precisamos confiar mais em Deus. Precisamos deixar Deus trabalhar, Deus agir na nossa vida, Deus se manifestar no nosso dia a dia, e a gente aprender mesmo a lição, né? Aprender a lição da provação, para que Deus nos ensine a sermos pacientes nos dias de hoje, que são dias difíceis, são dias complicados. Precisamos ter a paciência do Senhor. Em Lucas 10, 40, então, temos aí o exemplo de uma mulher que não tinha paciência diante das situações difíceis, dos transtornos. Então, Jesus está na casa de Maria e Marta. Marta está ocupada, preparando uma refeição. Ela estava aborrecida porque Maria havia deixado todo o trabalho para a irmã dela, né? E chateada, Marta queria que Maria viesse ajudá-la. Mas a irritação e as preocupações de Marta impediam dela entender que naquele momento o mais importante era ter comunhão com Cristo, porque Maria estava ali assentada, ouvindo a palavra de Deus. E Marta estava ali na correria, no dia a dia, correndo, arrumando as coisas, e disse, Senhor, fala para Maria vir me ajudar. E Jesus disse, ela escolheu
o melhor caminho, ela escolheu a melhor coisa, que é ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está nessa loucura e quer fazer as coisas, tem planos, tem projetos, e às vezes não dão certo. Nós ficamos deprimidos, ficamos chateados, né? E ficamos cansados por causa da nossa própria impaciência, da nossa própria inquietude, da nossa própria falta de entendimento das coisas do dia a dia, das coisas que poderiam ser melhores até se nós tivéssemos um pouquinho mais paciência na nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, quem se apressa erra em seu caminho, né? O famoso ditado popular, né? O apressado come cru e quente, né? Então, o Provérbios, lá em Provérbios 19, diz, quem se apressa erra em seu caminho. Às vezes nós somos muito apressados, nós queremos tudo para ontem, nós queremos que as coisas sejam resolvidas assim, imediatamente. E Deus está dizendo, calma, meu filho, tenha paciência, né? E o texto que nós lemos em Tiago está falando para um povo que estava ali perseguido, uma igreja que tinha muitos problemas de discriminação social, né? Eram os ricos que oprimiam os pobres e assim por diante. E ele estava dizendo para eles, olha, paciência até a vinda do Senhor. Naquele tempo eles já esperavam a vinda do Senhor, imagine hoje, passaram-se 2000 anos. Naquele tempo eles já esperavam a vinda de Jesus. Então nós precisamos ter paciência, e essa paciência que vai nos ajudar a manter a nossa postura, a nossa dignidade, a nossa hombridade, vai nos ajudar a sermos melhores em todos os aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê muita paciência para o coração de vocês, que Deus esteja com cada um. Nós, nos dias de hoje, estamos passando por dias difíceis, mas o Senhor está dizendo, tenha paciência, tudo isso vai passar. Não adianta você querer dar o passo maior do que a perna, não seja apressado, busque a Deus agora, no momento certo, pare um pouco, respire, né? E é isso que Deus está falando, né? Não adianta a gente querer fazer muitas coisas aí e de repente não dá nada certo. E precisamos fazer assim. Amém? Um grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos. Tchau, tchau. Salmo 55, versículo 16 a 18. Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É por isso que nós devemos sempre buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, meu Deus. Senhor, Tu és o Deus que opera maravilhas na vida daqueles que confiam e buscam a Tua presença. Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Nós precisamos muito de Ti. Senhor, a Tua palavra nos diz que devemos sempre confiar no Senhor, Pai, e não desanimar. Mas muitas vezes, Senhor, o desânimo bate,
a tristeza, Senhor, a aflição, a angústia, Senhor, e nos assola e quer nos jogar por terra. Mas nós sabemos o grande poder que o Senhor tem. Nós sabemos que Tu és o Deus no céu e na terra. Eu sei que o Senhor não dorme para cuidar de nós. Por isso nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Venha abençoar o Teu povo, Senhor. Venha abençoar a Tua igreja, Senhor. Oh, meu Deus, nós estamos impedidos, Pai, de cantar louvores a Ti. Nós estamos impedidos de Te cultuar na Tua casa de oração. Isso tem sido uma grande tristeza para o nosso coração. Mas eu sei que o Senhor está presente aonde quer que nós estejamos, Pai. Por isso, Pai, de todo o coração, nós colocamos a nossa vida agora no Teu altar. E Te pedimos que cuida de nós, Senhor. Nós sentimos muitas vezes, Senhor, a insegurança, Pai, diante dessa calamidade, Pai, que está assolando o país, meu Deus. Oh, meu Pai, abençoa, Senhor, a solução do problema. Dá-nos a resposta que nós tanto esperamos. Livra-nos do mal. A Tua palavra diz que o Senhor cerca nós por detrás e por diante. E sobre nós coloca a Tua mão. Por isso eu Te peço, Senhor, cuida de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ouve a nossa oração. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos terminando nosso culto. Graças a Deus, foi uma bênção, uma alegria estar com vocês. Que vocês continuem buscando o Senhor nesse período, período do Advento, e que o nascimento de Jesus seja algo a ser refletido. Por que Jesus veio a esse mundo? Porque Jesus deu a sua vida por nós. Foi para cumprir o plano de Deus para a salvação da humanidade. Nós fazemos parte desse plano, e que Deus confirme isso na sua vida e no seu coração. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, e um forte abraço para cada um de vocês, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado por esse culto, que o Senhor continue nos abençoando sempre, ó Deus. Abençoa, Deus, essa semana, que seja uma semana de vitórias, e, ó Deus, nos acompanhe sempre, nos livrando, nos protegendo. Se conosco, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.